Olá, galera, tudo bem? Então vamos lá para a nossa segunda aula, certo? Dando sequência à aula passada em que nós falamos sobre o conjunto dos números naturais e vocês resolveram a atividade. Hoje nós falaremos sobre um conjunto dos números decimais, certo? É uma continuação da aula passada, é uma sequência. E alguém sabe o que são números decimais? Quais são eles? Nós já vimos os naturais, né? E os números decimais, gente, são aqueles números com vírgula. É isso mesmo, acho que vocês já viram em algum lugar aí, quando vocês vão no mercado, tem lá o preço de um biscoito que custa R$1,50. É 1,50, aquilo ali é um número decimal. Nós já vimos na aula passada, né, aquele quadro posicional, que é aquele quadro onde tem unidade, dezena, centena e tem lá a continuação, né, da casa dos milhares, dos milhões. Então, a gente já conhece esse quadro e nesse quadro nós representamos números inteiros, que são, no caso, fazem parte do conjunto dos números naturais, que foi o que a gente viu na aula passada. Nesse quadro das classes, das ordens, nós já sabemos, né, que a direção dele é para a esquerda, então nós temos aqui a unidade, a dezena, a centena, então a gente anda para a esquerda, da direita para a esquerda, e a gente sabe também que o nosso conjunto numérico ele é decimal, ou seja, a cada grupinho de 10, né, a gente pula uma ordem. Se a gente tem 10 unidades, a gente tem uma dezena. Se a gente tem 10 dezenas, a gente tem uma centena. Se a gente tem 10 centenas, a gente tem uma unidade de milhar. E assim por diante, ou seja, de 10 em 10 grupinhos, a gente pula a ordem. Se a gente faz de 10 em 10, isso quer dizer que a gente está multiplicando. Porque se a gente pegar uma unidade vezes 10, vai dar uma dezena, né? Se a gente pega uma dezena, que é 10 vezes 10, vai dar 100, que é uma centena. Se a gente pega 100, que é uma centena, vezes 10, vai dar uma unidade de milhar, que é 1000. E assim por diante. Então, é uma forma decimal de se trabalhar, certo? Se nós tivermos o número 111, por exemplo, o algarismo 1 das unidades, ele vale 1, ele está na unidade. O algarismo 1 das dezenas, ele vai valer 10. E o algarismo 1 das centenas, ele vai valer 100. Observem que a gente vai de 10 em 10 formando grupinhos de 10. E como nós vimos no conjunto dos números naturais, que a gente vai andando para a esquerda, né, multiplicando de 10 em 10, mas nós também temos, né, os nossos números decimais, e eles se encaixam justamente do lado oposto, certo? Ou seja, nós temos aqui a unidade, e para a representação e o estudo dos números decimais, nós andaremos para a direita. Como assim, professora? Mas não é só para cá? Sim, nos números decimais nós andaremos para o lado oposto, mas para isso nós teremos que utilizar uma vírgula entre os números. Passou da unidade, né, e a gente vai para a direita após a unidade, a gente já trabalha com a vírgula. Essa vírgula é o que determina a separação da parte inteira da parte decimal, que é a que a gente vai ver na aula de hoje, a parte decimal. E assim como indo para a esquerda nós multiplicamos por 10, indo para a direita nós faremos o oposto, nós vamos dividindo por 10. Ou seja, nós vamos pegar a unidade e dividir por 10, nós teremos aquele valor, que ali vai se chamar de décimo, é a primeira casa após a vírgula, é o décimo. Depois a gente pega o décimo, se a gente dividir por 10, a gente já vai ter uma outra casa, uma outra ordem, que é chamada de centésimo. Após o centésimo, se a gente pegar esse centésimo e dividir por 10 novamente, nós já teremos mais uma outra ordem, que é o milésimo, décimo, centésimo e milésimo, assim como nós temos unidade, dezena e centena. Um exemplo muito bom de se trabalhar e que a gente utiliza no nosso dia a dia, quase sempre ou sempre, todos os dias, é o dinheiro.
o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque quando a gente trabalha com dinheiro, a gente está trabalhando exatamente com decimais. A gente está trabalhando com o real e a gente está trabalhando com centavos. O centavo, ele é o centésimo do real, certo? Então, quando a gente trabalha com dinheiro, a gente está trabalhando com números decimais no dia a dia. Se a gente vai ali numa sorveteria, por exemplo, e compra um sorvete por R$ 2,50, a gente tem a parte inteira do número, que é o R$ reais, e nós temos a parte decimal, que é aquela que está após a vírgula, que é os 50 centavos. Nessa situação, né, do real, do dinheiro, se eu falar que eu tenho um sorvete que custa R$ 2,50, eu vou ter 2,50, ok? E eu posso ordenar esses valores, esses algarismos. O 2, como naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tem unidade, dezena e centena. O 2, ele é a unidade, né? Como a gente já estudou a parte inteira, a parte natural. E o 50 centavos, como ele está após a vírgula, nós temos também a ordem. O 5, ele vem primeiro, então ele está no décimo. O 0, ele está no centésimo. E a gente pode dizer que a gente tem ali 2 inteiros, ou 2 unidades, e 5 décimos. O 0, ele vem ocupando uma posição final, digamos assim, num número decimal. Ele não tem muito valor, porque o 2,5, ele representa exatamente o 2,50, que também representa exatamente o 2,500, por exemplo. Então, quando ele vem no final do número decimal, certo? A gente pode optar por não utilizar, certo? Outra situação que a gente também pode ter, né, o contato mais próximo dos números decimais, são nas notas de prova. Ah, fulano tirou 5,5, faltou meio ponto para 6 para passar. Então, aí a gente está trabalhando também com número decimal. A gente tem 5,5, a gente tem 5,5, porque a gente tem 5 inteiros, 5 pontos inteiros e meio ponto, né? 5,5, que eu posso chamar de 5 inteiros e 5 décimos, que é a leitura desse número decimal, certo? Então, gente, assim como nos números naturais, né? A gente aprendeu como se lê, como se faz a decomposição, comparação, a gente também vai fazer isso com os decimais, certo? Fique de olho aí que a gente vai para o papel. Então, gente, vamos aprender como que a gente lê esses números aqui, certo? Primeiro, vamos começar por esse, um bem conhecido, que a gente lê 1,5, 1,5, não é isso? Então, a leitura correta desse número, certo? A gente vai trabalhar com a separação das ordens. Ou seja, antes da vírgula, aqui nós temos a parte inteira e após a vírgula nós temos a parte decimal. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, porque ele faz parte das unidades. E nós temos 5 décimos, porque a primeira casa após a vírgula é o décimo. Então, nós temos 1 inteiro e 5 décimos. Certo, gente? Aqui nós temos também um que vocês já conhecem, né? O famosinho 0,5 ou o meio. Quando a gente fala, ganhou meio ponto na atividade tal, é isso aqui. Por que será que a gente fala meio? A gente chama meio? Gente, a gente chama meio porque ele é a metade de 10, certo? 5 é a metade de 10. Então, meio é a metade de uma unidade, certo? É meia unidade. Por isso que a gente chama meio. Mas a leitura correta daqui, a gente tem 5 décimos. E a parte inteira, professora? Como é 0, a gente não tem parte inteira. Óbvio que a gente precisa representá-la, porque se a gente colocar aqui só um 5, sem o 0, a gente está chamando só de 5 unidades. Para a gente saber que isso aqui é 5 décimos, ele precisa estar com essa representação com a vírgula, certo? Próximo número,
Ó, nós temos aqui um número na parte inteira, que é o 3, e nós temos também números na parte decimal. Lembrando que, gente, para a gente ler o número, a gente precisa saber qual é a ordem que ele está finalizando na parte decimal. No caso aqui, olha só, nós temos aqui unidade, certo? Que é o 3, é o inteiro. Nós temos o décimo, nós temos o centésimo e nós temos o milésimo. Ou seja, esse número está finalizando na casa dos milésimos. Então, como é que eu posso dizer? A nomenclatura final da parte decimal é milésimo, certo? Então, aqui nós temos 3 inteiros, porque está nessa parte dos inteiros, antes da vírgula. E nós temos 5 milésimos, certo? Ah, professora, mas como aqui é zero, não posso dizer que é 5 décimos? Não. Esses 2 zeros aqui, eles estão justamente ocupando esse espaço, porque aqui é 5 milésimo, não é? Se eu colocasse só assim, ó, aí sim, 3 inteiros e 5 décimos, porque ele estaria ocupando logo a casa dos décimos. Mas como o zero ele veio antes, certo? Aqui ele tem valor, ele tem valor. Ele está aqui mostrando que a casa final é o milésimo, tá bom? Aqui, ó, nós temos também uma parte inteira e nós temos a parte decimal. A parte que finaliza o número é o centésimo. Ó, nós temos unidade, nós temos décimo e nós temos centésimo. Então, a parte que finaliza o centésimo é a que eu vou chamar por último. Então, aqui eu tenho 2 inteiros, porque está antes da vírgula, e 75 centésimos, certo? É a ordem final, que é o centésimo, tá bom? E esse outro aqui, nós também não temos parte inteira. Então, nós só vamos ler a parte decimal. Óbvio que tem que aparecer isso aqui, gente, o 0, para mostrar que não temos, tá? Mas a leitura não tem a parte inteira, tá bom? A gente vai direto para a parte decimal. Então, nós temos aqui 3 casas após a vírgula. Nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo, certo? Então, a parte que finaliza, né, onde temos a última ordem, é o milésimo. Então, aqui eu tenho 128 milésimos, certo? Porque é a parte que finaliza. Mas nós temos aqui, ó, cada ordem. Agora, nós vamos para a parte de decomposição, gente, desses números, certo? Vou só relembrar esses 2 primeiros, que são números naturais, certo? Números inteiros mesmo. Vamos ver como é que faz a decomposição para que a gente se habitue e saiba fazer essas aqui. Gente, a decomposição nada mais é do que somarmos o valor posicional, que vocês viram na aula passada. Então, aqui nós temos, ó, as posições unidade, dezena e centena. Quanto que vale esse 2 aqui na centena? 200. Então, aqui eu tenho 200, mais quanto que vale o 5 na dezena? 50. 200 mais 50, mais quanto que vale o 3 nas unidades? 3. Então, aqui é a decomposição do 253, certo? Do mesmo jeito aqui, gente, ó, 468. A decomposição ficaria 4 centenas, que é 400, 6 dezenas, que é 60, e 8 unidades, ou seja, 400 mais 60 mais 8, 468, correto? Na parte de números decimais, a gente também faz decomposição, certo, gente? Nós temos a parte inteira e nós temos a parte decimal. Então, vamos lá. Como aqui a parte inteira está nas unidades, então nós temos uma unidade mais 5 décimos. Como é que eu represento 5 décimos? Fora dali. 5 décimos é aqui, ó. Essa é a representação, né? Meio. Então, mais 5 décimos, certo? Mais 3 centésimos. Como é 3 centésimos? Se eu for representar 3 centésimos, vai ser assim, não é isso? 3 centésimos. Então, 3 centésimos aqui. O que a gente tem que fazer é colocar o algarismo da ordem, né, no seu devido lugar e preencher com zeros as outras casas, porque aí a gente vai ter a representação decimal desse númerozinho aqui de cada ordem, certo? Aqui, ó, uma unidade
mais 5 centésimos, ó. Eu não tenho décimo é zero, então eu tenho 5 centésimos. Então, como é 5 centésimos, eu vou preencher as casas anteriores com zero e vou ter os 5 centésimos, tá aí. Aqui do mesmo jeito, aqui eu não tenho parte inteira. Se eu não tenho, eu já começo a minha representação com a parte decimal. Porém, eu tenho que colocar esse 0, para mostrar que são partes de um inteiro, certo? Então, aqui eu tenho 4 décimos, 0,4, mais 5 centésimos, então 0,05, preenchendo as casas com zero, mais 1 milésimo, 0,001. Tá aqui a decomposição dos meus números. Agora nós vamos aprender a ordenar e, consequentemente, também fazer comparações, de saber qual o de maior valor, o de menor valor, certo? Aqui eu fiz uma pequena reta, ó, 0, 1, 2, 3, e entre eles eu fiz aquele espaço. Se vocês lembrarem de uma régua, vocês vão ver que lá tem bem parecido, né? Pedacinhos, são partes do centímetro, certo? Que são justamente esses números aqui que se encaixam. Então, a gente vai colocar no seu devido lugar, certo? Aqui, gente, eu tenho do 0 ao 1, porque eu tenho os números que são maiores que 0 e menores que 1. Eu tenho do 1 ao 2 e do 2 ao 3, que são os números maiores que 1 e menores que 2, maiores que 2 e menores que 3. Então, vamos lá, gente, ó. Começando por aqui, eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. Então, 1 inteiro e 5 décimos, gente, aqui é maior que 1 e ele é menor que 2. Ele está entre 1 e 2, exatamente na metade, porque eu tenho 1,5, ó, o 5 aqui, tá? Então, ele vai ficar exatamente aqui. Aí, se eu peço para vocês compararem esse valor, ele é maior que 1, mas ele é menor que 2. 0,3, gente, ele é maior que 0, mas ele é menor que 1, porque ele não tem nenhum inteiro aqui na sua parte inteira. Então, ele está entre 0 e 1, ele está aqui, ó. Ele está nessa parte antes da metade, porque a metade é 0,5. 0,3 ainda está menor, é como se a gente estivesse dividindo em pedacinhos. Então, ele está mais ou menos aqui. Aqui, gente, ó, nós temos o 2,4. É maior que 2, mas é menor que 3. Ele é maior ou menor que esse daqui? Esse daqui é o que marca a metade, ou seja, é o 2,5. O 2,4, ele vem aqui, ó, antes de 2,5. Aqui viria 2,6, 2,7 e assim por diante. Então, ele está mais ou menos aqui, 2,4, ó, bem pertinho do 2,5. Opa! 1,9, nós estamos bem pertinho do 2, gente. Porque é mais que 1, mas ele tá lá no 9. A divisão entre o 1 e o 2 foi de 10 partes, então ele tá bem pertinho do 2. Tá aqui mais ou menos, ó. Mais do que o 1,5, bem próximo do 2. E aqui nós temos o 2,7, que é um pouco mais que o 2,5, ou seja, está mais ou menos aqui, tá? Deu para compreender? Então, gente, a aula de hoje é isso, né? Nós estudamos o que são os números decimais, né? Como que a gente faz a leitura, como que a gente faz a decomposição, como que a gente ordena e como que a gente faz as comparações, quando utilizamos, onde utilizamos. Então, é muito importante esse conteúdo e a atividade vai estar lá no grupo do WhatsApp. Espero que todo mundo responda, consiga responder, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Tchau e um beijo grande!